Qual é o valor que um pai tem que pagar de pensão alimentícia? Meu nome é Vivian Padilha, eu sou advogada especialista no direito de família e hoje vamos falar sobre alimentos, entender como que os juízes arbitram esses valores, se realmente é sempre 30% do salário, se a pessoa não recebe salário, se ela é autônoma, como que esse cálculo é feito, quais são as formas que essa pensão alimentícia pode ser trazida em um acordo ou em uma sentença judicial. Vamos entender o todo sobre pensão alimentícia para tranquilizar você. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder nada do que sai por aqui. Semanalmente tem 2 vídeos para você sobre direito de família e sucessões, que é a especialidade do nosso escritório. Primeiramente, precisamos entender quais são os 3 fatores que são levados em consideração por um juiz para determinar qual vai ser o valor da pensão alimentícia a ser paga no caso. Vivian, mas se eu fizer um acordo com a minha ex-mulher, a gente vai escolher o valor da pensão alimentícia. Por que eu tenho que saber como que um juiz vai se portar diante desse caso? Porque é justamente com essa ciência de qual é o pior cenário e o melhor cenário, que é o que um advogado especialista consegue trazer para um cliente, para dar mais segurança para ele na hora de negociar, que a gente consegue negociar esses valores de pensão alimentícia, trazendo esse panorama da justiça, de como que são as decisões da justiça, para os dois lados, para que os dois não vão, brigar durante anos em um processo por conta da pensão alimentícia de uma criança, sendo que é algo que pode ser acordado porque existe um parâmetro para se fazer esse cálculo. E esse parâmetro passa por 3 pontos. O primeiro deles é a necessidade de quem pede. Quem é que pede a pensão alimentícia? Na prática, a gente sabe que é a mãe ou o pai quem vai administrar aquele valor para a vida da criança. Mas quem pede a pensão alimentícia, quem precisa dela, é aquela criança, aquele adolescente, aquele filho que tem necessidades que são presumidas já. Então, obviamente, se uma pessoa deixou um filho aqui no mundo, essa criança, esse adolescente tem necessidades presumidas. Só que na prática, a gente não vai somente presumir essas necessidades. Para fazer um cálculo mais apurado, nós vamos fazer uma tabela com todas essas necessidades para avaliar quais são elas. Então, o que passa por essa tabela de necessidades? Os alimentos, de fato, A pensão alimentícia não é só alimentação. Apesar de se chamar alimentos, pensão alimentícia, ela vai para o todo que essa criança, eu vou tratar como criança aqui, certo? Que essa criança gasta. Então, os alimentos, a comida, de fato, faz parte desse cálculo, mas não é ele todo. A escola vai entrar aqui. O plano de saúde vai entrar aqui também nesse cálculo. Se for necessário uma babá para ficar com essa criança para que a mãe ou o pai possa trabalhar, quem tiver o lar de referência com essa criança também vai entrar nesse cálculo, a babá. O lazer dessa criança também vai entrar, então essa criança sai, ela se diverte com amigos, tem presente para levar para a escola, todo esse lazer tem que ser calculado, o transporte dela até o colégio, se é um transporte particular, se é gasolina, então todos os gastos do dia a dia da criança vão entrar, inclusive os gastos do local onde essa criança mora. Digamos que essa criança mora com a mãe e mora num apartamento que custa ali todo o apartamento, considerando água, gás, energia, condomínio, aluguel, custa R$3.000 por mês. E nesse apartamento moram a mãe e a criança. Nesse caso, não é justo que o pai divida um valor que também é uma responsabilidade e o abrigo da mãe, porque ele não tem uma responsabilidade a priori sobre ela. Nesse sentido, o que a gente faz, o cálculo a gente pega o todo que essa criança gasta nessa casa, divide pela quantidade de pessoas que existem nessa casa, no exemplo, a mãe e a criança, então divide por 2, e metade desse valor é o que vai ser levado para nossa planilha de pensão alimentícia, para que a gente possa fazer esse cálculo, embutir esse valor e ver o todo para entender, ok, qual é a necessidade mensal dessa criança? R$5.000? R$10.000? Ok. Essa é a necessidade dessa criança. Agora nós passamos para os 2 próximos fatores, que são a possibilidade e a proporcionalidade. Possibilidade de quem, Vivian? Possibilidade de quem paga a pensão alimentícia. Então vamos dar o exemplo mais comum que a gente vê, que a mãe recebe essa pensão para administrar e o pai paga essa pensão alimentícia. Nesse caso, nós temos o valor da necessidade dessa criança e agora nós vamos entender qual é a possibilidade desse pai. Quanto que esse pai ganha por mês? Ele ganha 15, 20 mil reais? Ok. Sabemos a possibilidade de quem vai pagar. Só que não é justo que somente a possibilidade desse pai seja analisada. Os
Os dois que figuram nessa situação com responsabilidades iguais, pai e mãe, precisam ter as suas possibilidades avaliadas de maneira proporcional. E é aí que entra o terceiro fator dessa equação, a proporcionalidade entre os genitores. Aqui nós vamos verificar que, por exemplo, o pai ganha 20 mil reais e a mãe ganha 10 mil reais. Então a mãe ganha metade do que o pai ganha. Nesse sentido, quando a gente pegar a necessidade da criança para distribuir por esses dois, a gente vai distribuir proporcionalmente, para que fique justo, para que os dois consigam se manter as suas próprias despesas e também manter as despesas da criança. Espero que o cálculo aqui tenha ficado claro. Agora vamos quebrar alguns mitos e entender como que isso pode ser trazido na prática. O mito dos 30% da pensão alimentícia sempre ser no importe de 30% do salário é um mito. Por quê? Porque é uma praxe do judiciário. Nós vemos em muitas situações que os juízes arbitram até 30%, então no máximo 30% do que aquele pai recebe como empregado CLT, para que seja descontado em folha para ser pago para a criança. Mas aqui no escritório nós já vimos casos onde o juiz arbitrou mais do que isso, porque eram casos específicos, e onde arbitrou menos do que isso, porque não tinha essa necessidade comprovada. Então não é uma regra, não é uma coisa 100% sempre vai ser 30%, não, é uma praxe, acontece em muitos casos, mas se discutido, se debatido e se comprovado naquele caso que existem necessidades especiais, isso não vai ser a regra. E os 30% acompanham o raciocínio. Esses 30% eles só podem ser abatidos de uma pessoa que recebe valor em folha de pagamento, uma pessoa que recebe, que é uma pessoa que é CLT. Vamos pensar na situação de um pai empresário, de um pai autônomo, de um pai que não tem um valor fixo para receber. Não tem como ser variável também essa pensão alimentícia, não tem como ser um desconto em folha, um percentual. Nesse sentido, quando o pai é autônomo, quando o pai é empresário, normalmente os juízes, ou mesmo em um acordo que nós podemos fazer também sem precisar que um juiz decida, né, por essa família, se arbitra essa pensão alimentícia em salários mínimos, ou seja, um salário mínimo, 0,5 salário mínimo, um salário mínimo e meio, 2, 3, 4, 5, 10 salários mínimos. A gente arbitra em salários mínimos porque ano após ano esse salário mínimo ele é atualizado, então o valor da pensão alimentícia já vai ser atualizado através do salário mínimo. Existe uma terceira via que é mais rara, mas que nós já fizemos aqui na prática também, porque era vantajoso para as partes, que é estipular um valor fixo e as partes acordarem sobre o índice de atualização anual. Então, por exemplo, o valor de R$ 2.000 atualizado pelo INPC. É uma possibilidade também de como você pode fazer para acordar sobre uma pensão alimentícia na prática. Vivian, mas é só isso? Então, é essa tabela e eu não preciso me preocupar com mais nada. Posso gastar todo o resto que sobra aqui no meu extrato, na minha conta corrente. Não. Existem despesas que são extraordinárias, porque são despesas que não se repetem mês a mês, não são despesas fixas, mas são despesas que podem acontecer. Exemplo, aparelho de dentes, óculos de grau, Deus livre guarde, um tratamento de saúde que o plano de saúde não cobre, que precisa ser pago por fora. Essas são despesas extraordinárias que não tem como ser previstas, que podem acontecer. Também tem aquelas anuais, fardamento, material escolar, que são coisas que estão fora da mensalidade da escola, que entrou ali mês a mês como um fixo, como a necessidade da criança no cálculo. Isso aqui já é extraordinário e isso precisa ser ajustado em acordo. Eu vejo muitas mulheres sendo prejudicadas porque estão através de advogados que não são especialistas, que não se atentam para isso, fazem aquele acordo modelão, e aí na hora que elas precisam, adimplicam essas despesas extraordinárias, o pai, quando não é um pai que realmente é presença, que chega junto, que sabe, não, meu filho precisa disso e eu vou auxiliar com isso, não é sobre a mãe, é sobre o meu filho, o pai não auxilia e a mãe não tem como executar aquilo, porque isso não foi colocado no acordo. Então a despesa extraordinária vai cair 100% sobre ela. Isso acontece muito. Então é importante, tanto por meio de acordo, se for possível fazer acordo entre os genitores, como através de uma sentença judicial, pedindo que o juiz traga uma decisão sobre isso, caso ele não tenha trazido, porque às vezes o juiz também esquece e deixa de fora. Então, trazendo um recurso ali para que o juiz coloque as despesas extraordinárias dentro dessa sentença, essa mãe, esse pai, a pessoa que administra esses valores, vai ficar muito mais resguardado. E aqui vocês percebem que eu falo tanto com a mãe quanto com o pai. Nosso escritório não tem essa coisa de tomar um lado 100% das mulheres ou 100% dos homens, porque são pessoas magoadas, são pessoas que estão passando por uma situação difícil e
Ao invés de segregar isso por sexo, por feminino e masculino, nós pensamos na criança, que é o principal que todo mundo deve pensar. Nós pensamos no melhor interesse dela através dos interesses também de quem estamos representando. Então não faz sentido para mim, para nós, segregar em questão de homem e de mulher, porque os dois erram, independente de sexo, os dois erram. E tomar um lado 100% como se ele sempre fosse verdadeiro, como se ele sempre estivesse certo, não faz sentido na vida real. E isso também nos ajuda muito a compor acordos, porque não existe um lado certo e errado, existem dois lados que têm suas verdades e que precisam abrir mão de certas coisas para chegarem num denominador em comum pensando no melhor interesse do filho dos dois. E quando isso é possível de ser composto, o acordo é levado para a justiça apenas para ser homologado, apenas para o Ministério Público e para o juiz darem um ok para finalizar isso e passar a valer. Quando isso não é possível, aí precisa ser através de um processo judicial e independente, em qualquer um dos casos, esteja sempre acompanhado de um especialista, porque isso é fundamental para garantir que todos os direitos, que todas as pontas soltas, que todos os detalhes daquele caso específico vão ser analisados, porque a gente sabe que uma família não é igual a outra, uma realidade não é igual a outra, e tudo isso precisa ser observado no caso concreto. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo, pode deixar aqui nos comentários, ou se a sua dúvida é sobre o seu caso especificamente, você não deseja se expor aqui, pode tocar aqui no link de WhatsApp que fica na descrição desse vídeo para entrar em contato com o nosso escritório. Não esquece de se inscrever aqui no canal que tem muito conteúdo sobre os seus direitos para você.